presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi autorizado por um tribunal de recurso a manter o controle da Guarda Nacional na Califórnia. A decisão surge após protestos violentos contra as rusgas de imigração em Los Angeles. Um tribunal de recurso norte-americano decidiu esta quinta-feira que o presidente Donald Trump pode manter o controlo das tropas da Guarda Nacional destacadas em Los Angeles, contrariando uma decisão anterior que considerava a medida ilegal por não ter o aval do governador da Califórnia. A mobilização das tropas ocorreu em resposta a protestos intensos contra rusgas de imigração promovidas pelas autoridades federais na cidade. Os juízes do tribunal reconheceram por unanimidade que Trump apresentou fundamentos plausíveis para justificar a federalização da Guarda Nacional, apontando atos violentos durante as manifestações, como ataques a agentes e danos em edifícios públicos. O tribunal também considerou que, apesar da lei exigir notificação prévia ao governador do estado, este não tem poder para vetar a decisão presidencial, sublinhando o interesse do governo federal em manter a ordem e proteger as infraestruturas públicas. Esta é a primeira vez desde 1965 que um presidente federaliza a Guarda Nacional sem consentimento do governador. A decisão levanta questões sobre os limites da autoridade presidencial em tempos de crise interna. Donald Trump celebrou a decisão na sua rede social, classificando-a como uma grande vitória e reforçando que o governo federal tem o dever de agir quando os estados falham na segurança. Já o governador Gavin Newsom lamentou a decisão, mas destacou que o tribunal não conferiu a Trump um poder absoluto sobre a Guarda Nacional, afirmando que o presidente não é o rei e não está acima da lei. O conflito entre a Casa Branca e o governo da Califórnia promete continuar nos tribunais. As Nações Unidas criticaram hoje, no Dia Mundial dos Refugiados, os cortes destinados à ajuda humanitária. Esses cortes, segundo a ONU, põem em risco milhões de pessoas que são obrigadas a encontrar proteção longe dos locais de residência. O responsável máximo pelo Alto Comissariado nas Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, lamentou a incapacidade que se registra na solução dos conflitos e que provocou um aumento sem precedentes do número de refugiados de guerra em todo o mundo, que subiu para 122 milhões. Em concreto, Grandi referiu-se aos conflitos no Sudão, Ucrânia, República Democrática do Congo e Gaza. O alto comissário disse ainda que é importante reafirmar a solidariedade para com os refugiados com ações urgentes. Por outro lado, demonstrou esperança em exemplos que disse serem inspiradores, que não especificou, de países localizados nos limites de zonas de guerra que continuam a acolher e a proteger refugiados. Filippo Grandi referiu que se encontra na Síria, onde, após 14 anos de crise e desespero, 2 milhões de pessoas já decidiram regressar. No caso da Síria, Grandi referiu que existe esperança em relação à situação dos refugiados, tratando-se de uma oportunidade que deve ser aproveitada. Segundo Grandi, trata-se de momentos que são apenas possíveis graças à solidariedade demonstrada pelos países vizinhos da Síria que proporcionam refúgio às pessoas. Países Baixos restituíram bronzes do Benin saqueados no período colonial. O ato surge num momento de crescente pressão internacional para que os museus ocidentais devolvam patrimónios culturais obtidos de forma controversa. Os Países Baixos devolveram oficialmente à Nigéria uma série de bronzes do Benin, saqueados durante o período colonial, num gesto que visa reparar danos históricos ainda sentidos pelas comunidades afetadas. A cerimônia simbólica da entrega dos artefatos contou com representantes dos dois países e foi saudada como um momento de justiça histórica. A restituição aconteceu num contexto de crescente pressão internacional sobre os países ocidentais
para que devolvam patrimónios culturais adquiridos de forma indevida durante os séculos do domínio colonial. Em 2022, a Alemanha foi um dos primeiros países europeus a iniciar a devolução de bronzes do Benin. A Nigéria espera agora que mais nações sigam o exemplo. Entre as principais críticas da devolução está o Museu Britânico de Londres, que abriga uma das maiores coleções de bronzes do Benin no mundo. A instituição continua a recusar a devolução, alegando uma lei britânica de 1963 que impede a transferência de propriedades dos seus bens culturais, mesmo quando sua origem é questionada. O ministro neerlandês da Cultura destacou que a restituição representa um esforço concreto para corrigir os erros do passado. Trata-se de um passo significativo para enfrentar uma injustiça histórica que ainda ecoa nos dias de hoje. Por sua vez, o diretor da Comissão Nigeriana para os Museus e Monumentos classificou o momento como um regresso histórico e considerou o gesto fundamental para reforçar o orgulho dos cidadãos nigerianos e recuperar parte essencial da identidade cultural do país. Washington procura assinar um acordo de paz provisório entre Congo e Ruanda, abrangendo questões como o desarmamento e a integração de grupos armados. A assinatura do acordo está prevista para 27 de junho. A República Democrática do Congo e o Ruanda deverão assinar na próxima semana em Washington um acordo de paz mediado pelos Estados Unidos, que tem por objetivo pôr em termo aos combates no leste da África. Um acordo provisório anunciado pelos dois países e pelo Departamento dos Estados Unidos abrange questões como desarmamento e integração de grupos armados não estatais e o regresso dos refugiados e das pessoas deslocadas internamente no leste do Congo. A assinatura do acordo está prevista para 27 de junho e de sublinhar que no leste da República Democrática do Congo tem sido assolado por conflitos desde a década, com grupos armados a competir pelo acesso a recursos naturais. O Congo acusou o vizinho Ruanda de apoiar um dos maiores grupos da região, os rebeldes M23. Segundo peritos da ONU, os rebeldes são apoiados por cerca de 4.000 soldados do Ruanda. O conflito agravou-se em janeiro, quando os rebeldes do M23 avançaram e tomaram a cidade estratégica de Goma, na República Democrática do Congo, seguindo-se à cidade de Bukavu em fevereiro. O projeto de acordo inclui disposições sobre o respeito pela integridade territorial, desmobilização, desarmamento e integração condicional de grupos armados não estatais. A administração de Trump falou em desbloquear o investimento ocidental no leste do Congo e o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, descreveu anteriormente a possibilidade de paz como vantajosa para todos os envolvidos. Veja no Giro pelo Mundo. Cerca de 400 migrantes foram resgatados ao largo da Grécia numa mega operação de salvamento conduzida pela Guarda Costeira e pela agência europeia Frontex. A intervenção aconteceu precisamente no Dia Mundial do Refugiado. Nas últimas 24 horas, as autoridades gregas resgataram cerca de 400 migrantes que seguiam a bordo de embarcações precárias numa pequena ilha grega a sul da Creta, no Mediterrâneo Oriental. De acordo com as informações divulgadas pela Guarda Costeira, a principal operação teve lugar na noite desta quinta-feira, envolvendo o salvamento de 352 pessoas que seguiam num barco de pesca. A embarcação foi ativada a cerca de 55 quilómetros da costa por um navio da agência europeia Frontex. A partir daí, iniciou-se uma complexa operação que contou com a participação de um navio da Guarda Costeira grega e mais 4 navios de carga que navegavam na zona. Todos os resgatados foram transportados para o porto de Paliochora, na ilha de Creta, onde estão a ser acolhidos num centro temporário para identificação e registro. Além desse grupo, cerca de 40 migrantes foram encontrados já na manhã desta quinta-feira na costa de Gávidos e levados igualmente para o mesmo centro. O resgate ocorre no Dia Mundial do Refugiado, celebrado a 20 de junho, uma data instituída pelas Nações Unidas para sensibilizar o mundo para a coragem e os desafios enfrentados por milhões de pessoas deslocadas à força.
A Alemanha repatriou 345 cidadãos alemães e seus familiares num esforço de evacuação urgente devido ao agravamento do conflito entre Israel e Irão. A operação envolveu 2 voos charter a partir de Amman, na Jordânia, coordenados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão. A medida foi tomada após o encerramento do espaço aéreo israelense, que impossibilitou as saídas por via aérea diretamente de Israel. O primeiro voo partiu nesta quarta-feira e o segundo, com 174 pessoas a bordo, foi realizado na quinta-feira. Outro voo especial está previsto para o fim de semana, numa tentativa de retirar todos os cidadãos que desejam sair da zona de guerra. Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha indicou que há cerca de 4.000 alemães registados em Israel e que a situação dos que estão no Irão também é preocupante. Portugal também realizou uma operação de repatriamento. Um avião militar transportou 69 pessoas de Israel para Lisboa, entre elas 48 portugueses e 21 cidadãos de diversas nacionalidades. A operação contou com o apoio da Força Aérea Portuguesa e foi considerada um sucesso completo pelo secretário do Estado das Comunidades, Emílio Souza. 2 ativistas do grupo Pro-Palestina Action invadiram a maior base aérea do Reino Unido e vandalizaram aeronaves militares numa ação que já está a ser duramente criticada pelo governo britânico. De acordo com os próprios ativistas, o objetivo da ação era protestar contra o envolvimento militar do Reino Unido no conflito entre a guerra entre Israel e Palestina, nomeadamente no apoio logístico à ofensiva em Gaza. Segundo informações partilhadas pelo grupo na rede social X, os ativistas usaram trotinete para se aproximar das aeronaves e extintores adaptados para borrifar tinta vermelha sobre os motores de 2 aviões militares. Além disso, causaram outros danos com pés de cabra e deixaram uma bandeira da Palestina no local. A tinta, segundo os ativistas, simboliza o sangue palestino derramado durante o conflito. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer classificou o incidente como um ato de vandalismo vergonhoso e defendeu o papel das Forças Armadas britânicas, afirmando que estas representam o melhor do país e merecem um apoio incondicional. Segure a emoção, porque agora vamos lhe contar uma história que certamente vai tocar o seu coração. Numa altura de conflito, uma lufada de esperança. Uma mulher deu à luz 3 gêmeas num bunker no norte de Israel. O parto decorreu num hospital montado debaixo de terra para proteger mãe, bebês e profissionais de saúde num eventual ataque iraniano. Com o nascimento de uma criança, renasce a esperança. E nesta história, a esperança renasce 3 vezes. Uma mulher deu à luz 3 bebés na passada segunda-feira no Hospital Rambam, em Haifa, um dos vários em Israel que mudaram as operações para os bunkers na sequência da escalada do conflito com o Irão. A cesariana foi planeada e realizada às 34 semanas de gestação e decorreu sem problemas. A mãe está bem, teve 3 meninas prematuras, está feliz porque são os primeiros bebés que teve e está tudo bem. Não é todos os dias que se fazem partos de trigêmeos. Neste hospital, são raros ao ano e o médico especialista não esconde a dificuldade em realizar um parto múltiplo no meio da transferência dos serviços do hospital regular para um bunker. Estamos num momento desafiador para vermos o nascimento de trigêmeos com esta mudança e em tempos de guerra é ainda mais difícil gerir este caso. O Hospital Rambam está agora a funcionar a 100% debaixo de terra, enquanto a cidade de Haifa continua a ser atacada por salvas de mísseis iranianos. Quando as trigêmeas nasceram, estavam a ser tratados 600 pacientes no abrigo. O espaço está preparado para acolher 2.100 pessoas e inclui salas de cirurgia, enfermarias de parto e um jardim de infância para os filhos dos funcionários. Uma história linda no meio de tanto pesadelo vivido em Israel. E o nosso desejo é que as crianças continuam saudáveis, assim como a mãe.